Fala pessoal, estamos na nossa segunda aula do curso de Word. Seja bem-vindo ao canal do Professor Cristiano. Eu sou o Cristiano e nós vamos aprender nessa aula como configurar página. Para isso seria ideal que você tivesse uma impressora também instalada no seu computador. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like e compartilhar em suas redes sociais, tá? O seu comentário aqui ele é muito bem-vindo, então não se sinta acanhado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Então, vamos para o Word. Na última aula a gente fez a apresentação do Word e nessa apresentação a gente viu todo o software, né, em si, com suas camadas aqui de guias e sobre a questão do uso de um software legalizado, tá? Isso é muito bom para você. Você não vai ter problema com hackers, não vai ter problema de vazamento de suas informações. Pelo menos a sua parte vai estar correta. Para trabalhar com o layout de página, eu comentei na aula anterior que seria interessante você ter uma impressora instalada. Vamos supor que você não saiba os limites da sua impressora. Por que eu estou falando isso? Porque a configuração dessas margens aqui, né, que vão ficar disponíveis para a gente trabalhar no novo documento, tem que estar padronizada. Então, se a gente quiser colocar alguma borda de página, por exemplo, tem que ser dentro dos limites que a impressora consegue imprimir. Vamos abrir aqui o Google. E aqui no Google eu vou procurar uma impressora bem comum, C4680. É uma impressora bem comum, só que ao invés de colocar somente esse valor aqui, eu vou pedir para ele o manual. Então desta forma eu consigo visualizar o manual da impressora. Vamos dar um clique aqui. Apareceu para a gente aqui o manual. E a gente pode fazer o download dele aqui. Então, por exemplo, aqui, conceitos básicos. Vamos dar um clique. Vamos permitir o download, né? Ele deu um errinho aqui, entendeu como vírus, né? Vai saber por quê. Vamos abrir aqui e vamos visualizar a documentação. Então, se você comprou essa impressorinha aqui, ela funciona até com rede sem fio. O que interessa para a gente é saber os limites dessa impressora. Bom, pessoal, dependendo da sua impressora, então, esses limites podem variar. É bom especificar no manual, né? Se tiver lá no manual essa especificação. Às vezes a gente vai descobrir isso do jeito mais difícil, que é imprimindo uma folha de teste, e aí a gente descobre quais são os limites da impressora. Por exemplo, aqui neste computador eu tenho uma Samsung instalada. Então, se eu clicar aqui em imprimir, tenho que selecionar a minha impressora. Se eu clicar em propriedades da impressora, ele mostra qual é o papel que ele vai ser impresso. Então é o A4, né, igual ao tamanho de saída, a origem, o tipo, que é a impressora padrão. Vamos dar uma olhadinha aqui em avançado se tem alguma coisa, nada mais. Quanto a gráfico, aqui a quantidade de tinta que vai despejar em cima. No avançado ele não mostra nada pra gente. E aqui também não, né? Mas olha só, quando a gente está nessa página de impressão, ele vai mostrar se tudo está dentro da folha. Então, se alguma coisa estiver fora, ele não vai mostrar aqui pra gente, vai mostrar cortado. A gente vai conseguir simular isso rapidinho aqui em layout de página. Por quê? Porque a gente vai mexer nessas caixinhas aqui. A gente vai clicar nesse cantinho e vamos definir as margens. Quando vem 2,5, porque é o padrão do Word que serve para a maioria das impressoras, tanto para o superior
quanto para o inferior, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, a maioria das impressoras consegue imprimir nesses limites. Mas olha só, dependendo onde o trabalho que você está desempenhando, fazendo, ele pode pedir que seja 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Eu tive uma impressora HP PhotoSmart C4680, uma multifuncional, e ela conseguia imprimir até 1,95 centímetros, ou seja, era quase 2 centímetros. Se eu colocasse uma margem inferior aqui, ele não conseguiria imprimir, tanto aqui quanto aqui embaixo também. Então tem que tomar um pouco de cuidado nessas formatações. Então, 2 centímetros para cada lado seria o máximo do aproveitamento do papel para a sua impressora. Isso não vai estragar a sua impressora, tá ok? Só vai definir onde ele vai ser, o documento vai ser impresso. Medianiza é uma coisa mais antiga, mas quem queria fazer uma encadernação, alguma coisa, colocava aqui um espacinho de 1 centímetro nessa borda aqui. E olha só, ele mostra a encadernação aqui do lado para você. E afastou todo mundo 1 centímetro para cá. Quanto mais coisa você colocar aqui, menos espaço aqui no meio você vai ter para trabalhar. Então, normalmente aqui vem com 0. Normalmente aqui vem com 0 e não há necessidade de alterar. Quanto à orientação, indica como vai ser escrito o seu documento e como ele vai ser impresso. Então o normal é retrato, que é essa folhinha em pé, e paisagem é quando a folhinha fica deitada. Por enquanto a gente está aplicando as coisas, a gente não consegue visualizar. Só depois que apertar o OK a gente consegue visualizar. Vou dar um OK. Já aplicou os 2 centímetros que a gente pediu e já deitou a folha de papel para a gente. Eu vou até diminuir um pouquinho aqui o tamanho para a gente visualizar. Diminuiu. Se as réguas aqui não estão aparecendo na sua versão do Word, é só dar um clique aqui, ó, tá? Clicou aqui no cantinho, ele mostra para você. Se não estiver aparecendo esse ícone para você, é só vir em exibição e marcar aqui régua. Tá joia? Então vamos voltar para cá, vamos deixar como retrato, vamos em papel. Papel, é importante entender que A4 é um formato acadêmico, muito utilizado em escritórios e tudo mais, mas dependendo da empresa que você trabalha ou o papel que você compra, ele tem formatos diferentes. Então tem escritório que trabalha com ofício, tem escritório que trabalha com carta, mas o padrão é A4. Papel sulfite não é papel A4. Então o papel sulfite ele é maior que o papel A4. Então se você colocar a configuração para A4 e colocar um papel sulfite na sua impressora, não vai dar certo. Tá? Você tem que trocar ou personalizar o tamanho aqui. É só você manter A4, porque a largura é a mesma, mas a altura, se eu não me engano, é 31,5 o tamanho do sulfite. Aí você tem que trocar aqui para 31,5 e aí tudo bem. Mas sempre que trocar o papel, você vai ter que trocar a altura aqui depois também. Tá joia? Aqui não precisa fazer mais nada. A não ser que você está utilizando aqueles papel de formulário contínuo, aí você vai ter que fazer alguma alteração aqui. E aí vai depender da impressora também. Tá? No nosso caso a gente não vai fazer isso, então vai ser A4. Em layout, layout indica aí o que você pode fazer dentro das suas páginas. Então o cabeçalho, que é essa parte de cima, e o rodapé, que é a parte de baixo do documento, ele tem um espacinho para ser feito, né, para ser criado. Então, como eu falei, que depende da impressora, os limites da impressora importam bastante, porque o cabeçalho e o rodapé já estão dentro desse limite. Então, se diminuir muito essa margem aqui, você não tem espaço para trabalhar
cabeçalho e rodapé. O Word tem um recurso de numeração automática no seu documento. Então, quando você trabalha com frente e verso, você tem que colocar assim, ó, diferentes páginas pares e ímpares. Então, da primeira vez que você imprime todas as ímpares e depois você imprime todas as páginas pares. Tá? Dependendo da impressora, ela imprime as duas de uma vez só. Ela consegue puxar o papel e fazer a impressão dos dois lados. A maior parte das impressoras comuns, só imprime a frente da página. Então aí você tem que imprimir todo um documento de um lado só, virar e imprimir todo o documento do outro lado. O diferente na primeira página, ele só tira a marcação do número de página da primeira página. E aqui a gente vê essas opções, a gente consegue ver aqui, aqui e aqui, né? Do aplicar no documento inteiro, é que é quando você cria seções no documento. Quando você divide o seu documento, você consegue então aplicar diferentes formatações para partes diferentes do seu documento. Então, esse é o configurar página. Isso é importante a gente ter bem formatado aí no nosso computador. Eu vou formatar esse cara aqui conforme a ABNT coloca para monografia. Então, para monografia, a margem superior é 3 centímetros e a esquerda 3 centímetros. Inferior e direita 2 centímetros. Por que é 3 aqui e aqui? Normalmente na esquerda que vem a encadernação, então não precisa mais colocar medianis. E a superior é onde contém cabeçalho com o número de página. A gente vai vir para papel, tem que manter o formato A4. Depois, em layout, a gente vai trocar o cabeçalho para 2 centímetros também. O rodapé pode manter isso daqui, mas o cabeçalho tem que ser 2 centímetros. Esse cara tem essa importância para fazer um quadradinho aqui do lado, onde vai ficar o número da página certinho para nós. Vamos clicar em OK. Então, se a gente olhar com calma, tem 3 centímetros de altura, 3 centímetros de largura da margem esquerda e 2 centímetros de largura na margem direita. Muito bom, a gente conseguiu fazer uma boa formatação e configuração de página aqui. Próximo passo, a gente vê se dá para fazer alguma coisa a mais. Então, por exemplo, lembra que eu falei das bordas de página? Então, se você clicar aqui agora, você pode aplicar, vamos supor, eu quero fazer uma caixa em volta do meu documento e eu quero colocar alguma arte aqui. Eu não quero que seja esse estilo, mas eu quero que seja com arte. Então, se eu vier aqui, olha só, quiser fazer um cartãozinho de visita, um cartãozinho de parabéns, alguma coisa do tipo, eu posso escolher aqui um desses formatos e aplicar. Né? Vamos pegar aqui, acho que esse parece um gatinho, sei lá, né? Olha lá. Pode ser nesse formato, pode ser nesse formato. Você escolhe ali. E isso vai ser impresso então ali pela sua impressora. Lógico, se sua impressora não é já de tinta colorida, ele vai imprimir colorido. Se for a laser monocromática, ele só vai imprimir em preto aqui para vocês. Tá? Então, ó, escolhi aqui, cliquei em OK, vamos ver o que vai acontecer com o nosso documento. Olha só que legal, ele criou para a gente toda uma estrutura aqui em volta. Vamos ver lá na impressão novamente como é que ficou. Arquivo, vamos no imprimir. Então agora ele está mostrando para a gente o que vai ser impresso por essa impressora. Se ele está mostrando aqui desta forma, é porque você está dentro dos limites da impressora e tudo que aparece aqui vai ser impresso então. Comigo já aconteceu alguma vez eu não configurar isso, e aí quando eu fui imprimir, ele não imprimiu a linha de baixo nessa página, imprimiu uma folha só com essa linha e voltou a imprimir de novo nesse formato aqui. Isso porque não está configurado o layout de página.
que mais que eu consigo fazer com o layout de página? Então vamos, por exemplo, eu quero agora quebrar e fazer uma seção para fazer uma borda diferente na próxima página. Então eu vou vir aqui, layout de página, vou na opção de quebras e vou procurar aqui, ó, quebras de seção, próxima página. Esta seção não tem vínculo com a anterior. Então olha só, o que eu posso fazer aqui no configurar página agora? Eu posso entrar naquela caixinha novamente e olha que está escrito aqui, ó, aplicar nesta seção, não está mais no documento inteiro. Então vamos supor que agora o que eu quero fazer é tombar a página nesta seção. Vamos ver o que acontece se colocar um OK. Notem, a seção de cima não foi alterada, continua como retrato, e a de baixo começa já com o formato de paisagem. Então isso é interessante, onde a gente quer fazer uma formatação diferente, ou a gente precisa, por exemplo, colocar dados de uma tabela. É muito mais fácil você colocar uma tabela nesse formato deitado com todos os dados, do que nesse formato em pé. Ok? Dá para fazer mais coisas? Dá para você colocar uma marca d'água. E aí ele fica desse jeito aqui no lugar de exemplo, né? A gente pode colocar, a gente pode personalizar a nossa marca d'água com um texto. Então aqui está escrito exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó, Cristiano. Na hora que eu der um OK, então ele vai aparecer Cristiano no meio do documento. Normalmente a gente coloca a marca d'água quando a gente quer distribuir um documento, a gente não quer que a pessoa simplesmente copie o nosso documento sem a nossa autorização, que pelo menos quando ele for compartilhar com o outro, o autor original seja preservado através de uma marca d'água. A cor da página, esse aqui é um outro item que não aparece para a gente. Mas vocês já pegaram A4, sulfite azul, verde, laranjinha, rosinha, né? Acho que vocês já conseguiram ver isso daí no seu dia a dia. Isso aqui é só para você fazer um contraste no momento que você for criar o texto aqui em cima. Lembrando que impressora não imprime branco, impressora não imprime muito bem algumas cores. Então, por exemplo, branco, como ele não vai imprimir, não vai adiantar você formatar um texto com a cor branca. Então, a fonte do seu texto vai ter que estar numa cor mais escura, uma cor que dê contraste com o que você está imprimindo aqui embaixo. Tá? O ideal é tentar não utilizar esses formatos diferentes. Beleza, pessoal? Essa era a ideia. Entender a importância do configurar página para poder então utilizar nos nossos projetos daqui para frente, dentro dos nossos documentos, um formato padrão. Daqui em diante, o formato padrão que eu vou escolher é o da BNT. Então, deixa eu retornar lá. Bom, o formato da BNT não tem esse formato de bordas aqui. Então, a gente tem que tirar essas bordas, né? Então, a gente tem que colocar nenhum, clicar em OK. No formato da BNT não tem marca d'água, então a gente vai aqui em remover marca d'água. Mas ele aceita esse tipo de coisa aqui, o formato da BNT, tá? Se eu quiser remover uma seção, basta apagar ela, como a gente fez agora, e só confere se está no formato correto, se é retrato que você quer, se está formatado as margens como está aqui, se o papel é A4 e se o layout e o cabeçalho é 2 centímetros. É só clicar em OK e pronto. Então aqui já está no formato da BNT para monografia. Então essa era a aula de hoje. Fechamos então com o documento no formato da BNT. Se vocês tiverem alguma dúvida de formatação,
podem colocar nos comentários, vou tentar responder o mais breve possível para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal para receber sempre um bom conteúdo, né, de informações, porque o canal aqui ele é aberto, ele não tem adescência, então não é para ter comerciais durante os vídeos desse canal. Se puder ajudar o canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, comente. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer e se tornar relevante para o YouTube, que a ideia é a gente atingir cada vez mais e mais usuários e sempre levar informação para todos. Obrigado e até a nossa próxima aula, que será de formatação de fonte. Até lá!